E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar na meteorologia e a gente vai estudar um pouco sobre como que nós vamos fazer a interpretação e a leitura de medidas. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a gente trabalha com meteorologia, com medidas, tá? Então, a gente vai tentar dar uma atenção bem especial para isso, para a gente poder fazer a leitura correta das medidas. Tudo bem? Ó, vamos começar fazendo a leitura de, é, de medidas em milímetro, que é o mais tranquilo. O que a gente vai fazer? A ideia é que a gente possa fazer leituras em milímetros e em polegadas também, que são as unidades mais comuns quando a gente trata de metrologia, certo? Então aqui ó, a gente tem uma série de medidas e qual a maneira correta de fazer essas medidas? Vocês têm uma ideia? Vamos lá. Gente, ó, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Olha que legal. Quando é que eu sei que algum número está representado como décimo, centésimo ou milésimo? Pessoal, é bem simples, ó. 10, 100, 1000. Perfeito? Quando eu considero um número como décimo? Gente, é muito simples. É quando só tem um zero, quando tem 2 zeros centésimo, 3 zeros milésimo. Mas quando tem onde? Depois da vírgula. Por exemplo, gente, ó, 12,5. Como é que eu faria essa medida? Essa medida eu faria da seguinte maneira. Ó, seriam 12 milímetros e 5 décimos. Mas por que décimos? Porque só tem uma casa decimal depois da vírgula. Uma casa decimal remete a esse zero aqui, ó, um único zero. Ah, entendi. Então se tiver uma casa decimal, eu vou ler como décimo. Perfeito. Tá, e se eu tiver esse número aqui, por exemplo, ó, 3,66 milímetros. Como é que eu vou ler isso? Gente, da mesma maneira, ó, 3 milímetros e 66 centésimos. Por que centésimos, gente? Porque tem duas casas decimais depois da vírgula. E o 100 possui dois zeros. É uma forma bem bacana de vocês lembrarem, ó. Por exemplo, mais uma medida aqui, ó. 9,558. Como é que eu leria essa medida? 9 milímetros e 558 milésimos. Vocês entenderam? E aqui uma observação interessante. Quando eu tenho uma medida inteira em milímetro, ó, ou seja, quando eu tenho alguma coisa antes da vírgula, eu estou dizendo que eu tenho unidades inteiras daquilo. Aqui eu tenho 12 milímetros e mais alguma coisa. 3 milímetros e mais alguma coisa. 9 milímetros e mais alguma coisa. Então eu já possuo uma quantidade inteira. Quando eu possuo uma unidade inteira, eu vou ler ela como milímetro. E o restante como décimo, centésimo ou milésimo. Tá, mas e se eu não tiver essa unidade inteira? Como é que eu vou fazer? Por exemplo, vamos supor essa medida aqui, ó, 0,20. Como é que eu vou ler essa medida? Eu não tenho uma unidade inteira de milímetro aqui, você concorda? Eu só tenho uma parcela, uma fração. Então eu vou ler da seguinte maneira, ó, 20, duas casas decimais, logo centésimos, seria 20 centésimos de milímetro. Você viu que agora o milímetro ficou no final? Porque eu não tenho uma unidade inteira. Mas quando eu tenho, ó, 12 milímetros e 5 décimos, 3 milímetros e 66 centésimos, 9 milímetros e 558 milésimos. Agora, quando eu não tenho essa unidade inteira, eu vou falar a porcentagem dessa medida, ou seja, 20, duas casas decimais, centésimos de milímetro. Gente, é necessário colocar a casa decimal. Se vocês não colocarem a casa decimal, vocês estão lendo errado. Ah, 20 centésimos. 20 centésimos do quê?
de metro, quilômetro, de água, de pera, de uva, de suco, de lápis, vocês precisam especificar o que vocês estão trabalhando. É muito importante. Perfeito? Então vamos lá. Gente, que medida é essa daqui, ó? Essa medida é simples, não é? Ó, 1 milímetro. Simples assim, não tem casa decimal. 1 milímetro. E a segunda? Ó, 2 milímetros e 32 centésimos. Vou diminuir aqui, ficou muito grande. Deu para entender, gente? $0,32. Perfeito? E como é que seria a letra C, gente? Também é tranquilo, ó. 10 centímetros e 845 milésimos. Mas é milésimos do quê? De centímetros, ó. Eu já falei lá atrás. Quando você especifica no começo, você não precisa dizer de novo 10 centímetros. Ah, desculpa, gente, aqui é milímetros. Aqui, ó, perdão, tá? É milímetros. Milímetros. Ó, 10 milímetros e 845 milésimos. Eu não preciso dizer 10 milímetros e 845 milésimos de milímetros, entendeu? Já está especificado que é milímetro. Tudo bem? E por que aqui foi milésimo? Gente, 3 casas decimais, ó. Ou seja, 3 zeros. Por que no segundo foi centésimos? 2 casas decimais, ó. 100. E o primeiro era uma medida fechada direta. Vamos agora para o D, gente, ó. 0,24. Como é que eu vou ler isso? Eu tenho uma unidade inteira? Não. Então a leitura é 24 centésimos de milímetro. Preciso colocar o milímetro? Com certeza, gente. É muito importante vocês colocarem unidade. Perfeito? Letra E. Novamente, ó, não tem uma unidade inteira. Como é que eu vou ler isso? 275 milésimos de milímetro. Concordam? 3 casas decimais, estou trabalhando com milésimo, ó, 275 milésimos de milímetro. Ah, então quando o número é com 0 milímetro fica no final? É isso mesmo. Quando tem uma unidade inteira antes, ou seja, tem um número antes da vírgula, eu coloco o milímetro no começo? É isso mesmo. Vamos para F agora, ó, gente, ó, tem uma medida inteira. E aqui, ó, quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Ó, só uma. Então eu estou trabalhando aqui com décimos. Concordam? Aqui, ó, desculpa, aqui em cima, ó, é a mesma coisa, né? Com décimos. Como é que seria essa medida? 12 milímetros e 7 décimos. 12 milímetros e 7 décimos. Perfeito? Ó, só tem um zero, só tem uma casa decimal. Vamos para o G agora. É a mesma ideia. 25 milímetros e 4 décimos. Ah, você pode falar assim, ah, professor, mas o H, ó, é 25,40. 25,40 é a mesma coisa que 25,4. Numericamente, sim. Mas para fazer a leitura de medida, não é. Por que não é? Porque aqui nós temos 2 casas decimais depois da vírgula, que nós só temos uma. Quer dizer, que na letra G nós estamos trabalhando com décimos. Na H nós estamos trabalhando com centésimos. Como é que ficaria isso então? Ó, a letra H, 25
milímetros e 40 centésimos. 40 centésimos. Ah, agora eu entendi. Ah, então quer dizer que no de baixo, então, vai ser milésimo? Exatamente. Mas aqui, gente, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Mas, por exemplo, 12 milímetros, 25 milímetros e 40 centésimos. Perfeito. E o I, como é que vai ser? 25 milímetros e 400 milésimos. Ah, agora eu estou entendendo. É isso mesmo. Como é que vai ser o J? Gente, esse J é um pouco diferente, tá? A gente ainda não trabalhou, mas a gente vai trabalhar questão de notação científica. Quando a gente está trabalhando com milímetro, nós vamos ver depois que nós estamos trabalhando com a notação de 10 elevado a menos 3. Certo? Já na ideia de micro, que é esse Uzinho aqui, ó, nós vamos estar trabalhando no 10 elevado a menos 6. Entre 10 elevado a menos 3 e menos 6, nós temos 3 números. Esses 3 números aqui, ó, representam 3 zeros. Quer dizer que existe 1000 de diferença para um para o outro. É multiplicado por 1000 a mais. Então o que acontece? 275 micrômetro é exatamente a mesma coisa de 275 milésimos de milímetro. Depois a gente vai estudar isso mais a fundo quando a gente for trabalhar a conversão de unidades, tá bom? Mas por enquanto, só para vocês entenderem que aqui são questão de notação científica. A gente vai trabalhar isso melhor depois. Fiquem tranquilos. E aqui na letra K, gente, ó, unidade inteira, ó, 12 milímetros e 85 milésimos. Gente, ficou confuso? Não sei se a letra aqui atrapalhou, se ficou muito junto. Ó. Podem ficar tranquilos, tá, gente? O que é a ideia aqui que é importante vocês entenderem? Que quando eu tenho uma única casa decimal, se o número é 0, você nem precisa nem ler essa medida. Você lê ela direto, é uma medida que a gente chama de cravada. 1, 2, 5, 15, 200 é medida cravada. 1 milímetro. Quando eu tenho duas casas decimais, eu estou tratando de centésimos, porque tem 2 zeros, ó. Reflete ao 100. Lembra da ideia? Ó? Reflete ao 100. Então, eu estou tratando de centésimos. Centésimos. Quando eu tenho apenas um, eu estou tratando de décimos. E quando eu tenho 3 casas, eu estou tratando de milésimos. Perfeito? Ó, 3 casas remetem a 3 zeros. 2 casas remetem a 2 zeros. Uma casa remete a 1 zero. Perfeito? E quando eu tenho 3 casas? Gente, quando eu tenho 3 casas, estou tratando de milésimos. E o que é interessante? Quando você tiver uma medida inteira, você já vai dizer a medida no começo em milímetros. Ó. 2 milímetros e 32 centésimos. 12 milímetros e 7 décimos. 25 milímetros e 4 décimos, 25 milímetros e 40 centésimos, 25 milímetros e 400 milésimos. E quando eu não tenho essa medida inteira, ó, quando eu tenho 0, alguma coisa, eu vou deixar esse milímetro para o final, porque eu não tenho essa medida inteira. Então, por exemplo, ó, na letra E e na letra F, ó, 12, letra E e na letra F, ó. A, B, C, D. Acho que cadê o E? O E não foi? Eu não fiz o E? Acabei pulando. Vamos fazer o E agora então. O E aqui, gente, ó. Ele seria quanto, ó? Ah, não, tá aqui. Desculpa. Tá aqui, pessoal. Ó. O E, 270.